O que acontece quando eu me comprometo a extrair um dente, mas na cirurgia eu não consigo extrair, mesmo com todo o planejamento? O paciente pode me processar? O que eu faço? Remarco a extração? Muito legal, general. Ó, antes de mais nada, eu vou te dar uma super dica. Eu fiz uma live sensacional com uma advogada especialista em processos médicos odontológicos, tá? Na boa, assiste essa live, tá no meu IGTV lá do Instagram, tá? É só você por @PamelaPPérez. Você vai encontrar lá meu IGTV, tem ali uma live com a doutora Alessandra Viana. Então ela é advogada e ela é especializada só nos nossos processos, sabe? Processo médico odontológico. Então assim, vai te trazer muita clareza em relação a isso, tá? Mas eu vou compartilhar com você o que já aconteceu comigo, que todos nós estamos passíveis de rolar isso, tá? A gente tem que lembrar que a gente lida com biologia, certo? O que é mais importante, o que precisa ser assim, tá claro na sua mente, general, e na mente do seu paciente, vocês têm que ter clareza. A gente tem que dar clareza para o nosso paciente. O que é isso? Se você está vendo ali no seu planejamento, você planejou e você tem um dente que pode ser difícil, você precisa dizer isso para o seu paciente. Não tenha vergonha de dizer: olha, esse dente aqui a gente vai fazer uma extração, mas essa extração vai ser uma extração difícil, eu vou fazer o meu melhor, mas eu preciso, que a senhora, que o senhor entenda que talvez não dê certo de início, tá? É um dente difícil, tá numa condição difícil para qualquer situação, tá? Qualquer tipo de procedimento. Então, assim, eu vou fazer o meu melhor, vou fazer o meu melhor para conseguir extrair o dente, mas é possível que não dê certo. Então, quando a gente tem clareza, a gente explica com o paciente com antecedência, maravilhoso, o paciente vai conseguir entender aquilo melhor. Então, mesmo se acontecer, a doutora já tinha me avisado, estou ciente disso, ok? Mas digamos que você deletou, né? Você achou que ia dar certo, que ia ser molezinha, chegou lá na hora, não deu certo. Já aconteceu comigo? Já, general. Eu já peguei, quando eu não tinha tanta habilidade cirúrgica, fui fazer uma extração e aí não rolou. Ou, por exemplo, quer ver? Isso é excelente, isso é ótimo de fazer. Canino superior, pré-molar superior de 2 raízes, aí às vezes a raiz quebra, fica só o ápice da raiz lá. Meu Deus, e aquele negócio não sai nunca, né? Isso já aconteceu comigo. E aí, qual que é a nossa abordagem? Sinceridade para o nosso paciente. Não conseguiu extrair tudo, não deu certo a anestesia, sutura do jeito que tá lá, passa medicamento para o paciente, explica o que aconteceu. Olha, aqui o seu dente foi muito difícil, eu decidi não continuar porque existe um risco de fratura, existe um risco de um pós-operatório pior, né? Então, nesse caso, o que a gente vai fazer, dona Maria? A gente vai, vou fechar aqui, fazer a sutura, se for necessário, alguma coisa do tipo, né? Vou passar o medicamento para a senhora e a gente vai reprogramar a cirurgia, porque eu vou trazer um colega para me dar um auxílio aqui. Foi mais difícil do que eu estava esperando. Sinceridade. O que eu estava falando, inclusive, com a advogada, a doutora Alessandra Viana, é que grande parte dos processos, que é o seu medo, né, general? Grande parte dos processos que os pacientes fazem contra os dentistas é quando não teve essa clareza. É quando a gente prometeu algo para o paciente, chegou na hora, era uma outra coisa, sabe? A gente não foi completamente honesto com o nosso paciente. O paciente sabe disso. É importante ele saber. Eu sempre falo isso para o meu paciente, inclusive, tá, general? Todo o planejamento. Hoje eu fechei 2 novos tratamentos e eu sempre falo isso desde o primeiro dia. Olha, esse daqui é o plano A. Então, pode ser que ao longo do caminho alguma coisa aconteça. Por quê, Pamela? Porque a Pamela não se planejou? Não. É porque depende da sua resposta biológica, né? Então, a gente está falando aqui de biologia, de um procedimento de saúde, né? A gente não, por mais que a gente faça o máximo para ter precisão, alguma coisa no caminho pode mudar o nosso planejamento, tá bom? Então pode ser que isso aconteça, é normal acontecer, eu sempre vou explicar para a senhora se vai precisar ou não daquele procedimento, se vai ter que aumentar o planejamento inicial. Tá bom, general? Então assim, você não precisa ter medo de processar, do paciente processar, desde que você seja sincero com ele, é só você ser sincero, né? Não fica
fingindo, não esconda. Eu já passei, e eu falo isso na sinceridade, eu já, uma vez, eu nunca fui de mentir para o paciente, mas teve um paciente, esse paciente me marcou assim o resto da vida, assim, inclusive eu acho que é a primeira vez que eu vou falar isso para vocês, que eu vou contar a situação, mas foi um paciente que eu fiz um procedimento, e aí o procedimento é um procedimento endodôntico, não foi tão bem executado, eu tive uma intercorrência durante o procedimento, intercorrência mesmo clínica do procedimento. E aí, o que eu fiz? Com medo do paciente ficar chateado comigo, eu não falei pra ele exatamente o que tinha, não expliquei detalhadamente o que tinha acontecido, digamos assim, omiti algumas coisas e pedi a ajuda de uma outra dentista para finalizar o tratamento para mim. Só que, general, eu não fui sincera com o meu paciente. Não é que eu menti, eu omiti. Para ele não ficar chateado, eu resolvi não contar algumas partes para não deixar o paciente puto da vida. Pois é, mas olha o tamanho do meu erro. O paciente ficou ainda mais puto. Por quê? Porque eu não trouxe clareza para ele. Porque eu nem deixei claro para ele o que tinha acontecido, que tinha ocorrido uma falha durante o meu procedimento. Quiçá eu falei para isso no início do tratamento. É louco isso, né? Mas eu faço um baita terror, tá? É engraçado demais, mas eu faço um terror com o meu paciente. Quando tem tratamento de canal, implante, o terceiro molar, eu deixo claro, olha, não é fácil, esse é um procedimento extremamente difícil, pode dar alguma coisa errada, por mais que eu faça o meu melhor, na hora que a gente vai executar o procedimento, pode ter alguma falha, né? Então, essa clareza é importante. Tenha clareza com o seu paciente, não omita nenhuma informação. Às vezes a gente faz isso pelo bem, né? Às vezes a gente tem uma boa intenção, só que isso acaba quebrando o vínculo de confiança que você tem com o seu paciente. E olha, eu tive que ter essa situação do paciente, assim, ficar emputecido comigo e eu ter que ficar quieta e ter que falar, olha, eu entendo, eu peço desculpa por isso, pedir desculpa, obviamente, né? Mas eu poderia ter evitado. Eu poderia ter evitado se eu fosse sincera e clara com o meu paciente. Certo? You're the best!